E aí, seus apreciadores de café de artista, tudo bem com vocês? Pra quem não pegou a referência, é porque não me segue no Instagram, já devia estar seguindo. Eu fui pra Amsterdã fim de semana passado, passear e visitar a minha amiga Laís. Um beijo, Laís. Obrigado por me receber em Amsterdã. E eu já tô de volta na Itália trabalhando. É terça-feira, 10 horas da noite. Eu tô usando meu celular de iluminação. E aí vamos ver o que o professor Elias continuou falando pro quem humano de baixo orçamento. Sabe, quando você chama uma coisa de milagre, é porque Hipérbole não, total. é porque as teorias que estão na praça não explicam o que está acontecendo. Então se chama milagre chinês, não sei o quê. Milagre sul-coreano. Então as teorias que estão na praça não explicam, aí você chama de milagre, tá? É por isso que nós tentamos criar uma teoria sobre a China aqui nesse livro, né? Para não falar que é milagre. Vamos esmiuçar. E na China, há 10 anos, há 10 anos pelo menos, os salários crescem acima da inflação, mais PIB, mais produtividade do trabalho. Como que o cara pode chegar aqui para 5 milhões de pessoas falar que o governo chinês não põe dinheiro no bolso do trabalhador para não perder poder político? Eu tenho um react desse vídeo que o professor tá falando, né? Que ele tá falando do rock. Eu já falei antes, né? Que desonestidade intelectual absurda, né? Os salários na China têm subido tanto que as fábricas estão mudando para a Índia, Camboja, Vietnã, e eu já falei isso em outros vídeos, inclusive, né? No Vietnã é 2 vezes mais barato que a China, no Camboja é 3 vezes mais barato que a China, porque tem mais legislação trabalhista, o Xi Jinping é mais à esquerda e está cada vez mais forçando nessa direção. É um processo longo e devagar, porque também não dá para aumentar tudo de uma vez só, que senão as fábricas vão tudo embora. Mas isso vem acontecendo, como o professor falou, há 10 anos. Foi isso que ele falou aqui, porra. Não quer ser contestado? É. Nada pessoal com ninguém aqui, tá? Até porque o caso do Oliver Stone eu respeito intelectualmente. Mas não pode, porra. E isso é ruim por quê? Porque a China, a desinformação sobre a China é grave. É grave. Grave por quê? Porque é o nosso maior parceiro comercial, é a segunda maior economia do mundo, e nós não temos o direito de passar para frente desinformação sobre o nosso maior parceiro comercial, um país que mais cresce no mundo, o país que vai ditar o ritmo do mundo nos próximos anos. A gente não tem... O meu canal hoje é basicamente graças a gente mandando mentira e fake news e o nome que vocês quiserem dar sobre a China, desinformação, pode chamar como quiser. É basicamente isso que eu faço hoje. É react de gente falando mentira sobre a China. Desde golpe de Estado Xi Jinping preso, Hu Jintao expurgado, mamadeira de piroca, ursinho puff que é proibido, todo nível de maluquice. Basicamente o meu canal hoje é só isso. A gente não tem esse direito. Mas principalmente o que te faz pensar que o país vai inexoravelmente ditar os rumos do mundo nos próximos anos? Cara, marxista e lá. Quanto laque será que tem no cabelo desse cara, né? Mas, mano, é a segunda maior economia do mundo. Os caras já são... Acho que é o segundo ano consecutivo que a China emite o maior número de patentes no mundo. Se não é o maior, é o segundo em número de citações acadêmicas no mundo. É a fábrica do mundo. Sabe? Né? Não vai achar o quê? Que o Brasil vai ditar alguma coisa? Porra. E lá tem um Não, protótipo de socialismo, porra. Mas, de Amigo. novo, a realidade sempre vai suplantar, sempre vai se Então impor tá, vamos em relação pegar- a qualquer vamos- consideração ideológica. pega Pois é, mano. Essa é a realidade de hoje, cara. Pelo amor de Deus. a realidade, A pega vida dura e a continua. estrutura de demanda e oferta de todos os países do mundo, você vai ver Vamos. se a China Claro. se a China determina ou não. Ou seja, hoje a China é o maior parceiro comercial de 140 países do mundo. Eu não tenho o direito, como professor universitário Claro. que estudo, de passar desinformação sobre a China. Claro, Isso faz mano. mal pro país, cara. Isso faz mal. Ou seja, essa porra, por exemplo, do cara o Bolsonaro, ó, o vírus chinês vai colocar um chip em você. Ó, o vírus chinês você vai virar macaco. Só que, cara, Não, isso é Jacaré. isso é Jacaré. desinformação. Ó, a China cresce para usar de trabalho escravo. Cara, isso é anticientífico e trabalho escravo não gera desenvolvimento. Mano, eu não sou professor, eu não sou cientista, e sempre que eu faço um vídeo como o dos uigures e qualquer outra coisa assim que é um pouco mais pesada, tá lá todas as fontes, tá? Não seja um Castanhari, tá lá todas as fontes na descrição, que é pra qualquer um, vai lá e lê
e decide se o que eu falei é verdade ou não, e interpreta da forma que achar melhor. Mas tá lá, tudo certinho. E eu não sou professor, imagina um professor. Né? Ah, a China é uma ditadura. Ao invés de falar de entender 5 mil anos de história, um estado que tem 2 mil anos de existência, um Claro. estado que tem 1.500 anos de concurso público, nós juntarmos teoria e história para entender a coerência interna daquela formação, daquele país, não. É mais fácil você dividir o mundo entre ditadura e democracia. Mas Isso é desinformação. E é engraçado ele falar isso porque hoje rolou um vídeo do Maduro com o Macron, o presidente da França, né? E o Macron chamando o Maduro de presidente. Ah, quando é que você vai visitar a gente lá na França e tal? Porque é literalmente assim. Só é ditador quando é inimigo. Quando é amigo é presidente. Agora tá todo mundo precisando de petróleo por causa da situação por causa da guerra da Ucrânia e tal. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. O Maduro virou presidente, ele não é mais ditador. Informação, cara, a gente não pode passar disso adiante. Eu, por exemplo, sabe o que se eu fosse o governo brasileiro faria? Ao invés de falar da vacina chinesa, eu falava Fiocruz vem aqui. Fiocruz, Butantan, André Roncalha, sei que nada de economia, eu quero saber como que eles conseguiram... Dimas Covas no Butantan? Cara, não tenho, sabe? Quero saber o seguinte, como que eles conseguiram controlar a pandemia e por que só morreram 5 mil pessoas enquanto aqui tá morrendo 600 mil? Mas aí... Porque eles seguiram o protocolo ciência, né? A China, hoje, eu acredito que hoje já está um pouco exagerado, mas desde o começo eles seguiram ciência. Foi o que o Vietnã fez, a mesma coisa, sabe? Não é segredo, não foi só a China que seguiu, né? A Nova Zelândia fez também, tem vários outros países que seguiram. Mas aí que vem aquela eterna pergunta, você acredita nos números deles plenamente? Ah, não, né? Quem é de baixo orçamento, né? Acreditar, cara, é pra mitologia, mano. Sem nenhum receio. Você acredita nos dados do Banco Mundial? Eu acredito. A gente tem, mas então, Elisa, a gente tem que se pautar por algum rol de números que... Não. Eu duvido que tu ia discutir se fosse dados dos Estados Unidos ou da Europa. Que nos pautam, que nos orientam. O que me pauta é o seguinte... A gente precisa ter um mínimo de confiança nas instituições. Eu não sei se o André se pauta por esses números, tá? Eu me pauto pelos dados do Banco Mundial e do FMI. Ok, mas aí você olha para o governo chinês. Só que você acha que o Banco Mundial tem uma equipe de estatísticos, porque de estatísticos, por exemplo, capaz de... Dá nos dedos. De tirar na unha as medidas de cada país? Não, eles estabelecem... Nem ferrando. O meu melhor amigo, cara que, porra, meu irmão debaixo d'água. Esse cara trabalha no Banco Mundial. Então ele sabe o que eu vou dizer. Tem uma expressão em inglês, administrivia. Yes. Administração e trivia. Trivia é quase aquele jogo de cara, ninguém quer saber. De descobrimento. Quem fala que não acredita nos dados chineses... É uma coisa hipercentralizada, complexa, controvertida, e eu não tenho nenhuma confiança nesses órgãos multilaterais para ditar os rumos nacionais de qualquer país. A questão é a seguinte, todos os países do mundo têm um convênio com o Banco Mundial. Justo, tem mesmo. E padronizado pelo Banco Mundial, em que os países entregam as estatísticas e são auditáveis. A China deixa que o Banco Mundial audite suas estatísticas. Tem o National Bureau of Statistics of China, em que o Banco Mundial vai anualmente lá com os técnicos, conversar com os técnicos dele para ver como que eles fazem as coisas. Então, se eu não acreditar nos dados chineses, os dados do Banco Mundial são corretos também. É um parâmetro válido para se ter. Não é parâmetro válido, é o parâmetro. Ou seja, o Banco Mundial se utiliza das contas nacionais dos países para poder expor os dados. A volta que o cara dá pra... Então vamos partir dessa premissa. A minha premissa vamos dar credibilidade a isso. Eu sou comunista e o Banco Mundial não é comunista, mas eu acredito nos dados do Banco Mundial. Tá? E outra coisa, com relação ao Covid-19, não precisa acreditar no Elias, acredita na Johns Hopkins University, por exemplo, que são de lá que saem os dados em relação à pandemia na China. O ano passado eu voltei dos Estados Unidos para a China, né, que eu estava lá nos Estados Unidos a trabalho, e eu tenho um vídeo explicando todo o protocolo, todo o processo que foi para entrar na China, o quão complexo é. Inclusive hoje não é tão simples, né? Você tem que fazer os testes de Covid e tal, é mais simples, mas ainda é mais complicado. 10 dias de quarentena na volta, que eu vou fazer quando eu voltar. Se eu tiver Covid, eu faço, 14 ou 21 dias no hospital. Então tem um processo bem complicado, não é tão simples assim. É assim que a China controla tudo hoje. Né? Vamos tornar essa discussão um pouco mais propositiva, até para você poder
a partir da tua independência, que eu noto claramente, e eu tô sendo muito sincero aqui, dá pra ver. Ele em alguns momentos, ele afirma qual é a posição dele, o que ele se identifica, mas você não é apegado ao dogma ali, a coisa miúda ali, as nuances ali do que cada vertical prega. Concorda? Não, você tá certo. Então, concordo. Então, perfeitamente. Cara, eu, a priori, sem nenhum preconceito, até porque eu já tive em Xangai em 2015, eu já tive... Sem nenhum preconceito, porque eu já fui a Xangai. Cara, é engraçado que na China eles falam que quem mora em Xangai não mora na China. Já começa por aí, né? Porque Xangai é uma cidade cosmopolita que foi colonizada, literalmente dividida, né, entre Japão, França e uma comunidade ocidental, estrangeira. Então, né, ter ido a Xangai também não quer dizer nada. E também falar nenhum preconceito que eu fui a Xangai, pelo amor de Deus. Eu já estive na China, fui muito bem recebido. Tudo bem que na condição de um turista bocó, mas eu tava Bocó nada, né? Não, turista rico, né, porra? Tirando turista foto, rico. Não, turista bonito e rico, porra. Deslumbrado, pô. Não, deslumbrado Turista total. rico. Eu não gosto do sistema imperial de governança da China que... Imperial. O império na China foi removido em 1911. Se assemelha a alguma instituição ocidental, é a máfia, na minha opinião. Nossa senhora, mano. E querendo ou não, tem um pouco desse sistema meio subrepetício, sorrateiro, de culto ao grande líder, uma coisa meio... Esse é o nível da ignorância do cara que vai lá pra fazer pergunta, né? Porque um monte de gente me diz que ele só foi lá pra fazer pergunta. É o que o professor falou, tem 5 mil anos de história. A China sempre teve grandes líderes. Hoje é o Partido Comunista Chinês. Antes era o imperador. E aí tinha reis. E aí tinha outra coisa antes, sabe? Foi sempre assim. E não é só a China. Há vários países asiáticos são assim. Por detrás dos panos. Não estou falando que nenhum dos grandes outras potências mundo afora não tem. Tem. Mas na China parece que isso é um pouco mais acentuado. E o que deu? Caiu uma internet. Só que lá tá dando certo, aqui não, né? Vamos chegar nesse ponto. Por favor, me ilumine. Eu tô Me ilumine. disposto a entender. Não, cara. Sei lá. Eu gosto de um China Box, de vez em quando. Que não é comida chinesa, né? Não é comida chinesa, sabe disso, né? Que bom. Mas Obrigado, eu não professor gosto. Elias. China Box é chinesa, é Nova Mas York. Obrigado, professor Elias. Não é comida chinesa, tá? China Box. Eu comi na China. Chinatown, eu tive porra. na China. Eu tive na China. É, porra. O que eu comi na China não foi comida chinesa. Não, você... Então, não. Porque tu teve em Xangai, mano. Teve em Xangai. Óbvio que não comeu comida chinesa em Xangai. Não é China Box, porra. Não, eu falei China Box aqui do puta de uma apropriação cultural ocidental aqui. Não. Mas eu estou falando aqui, um eventual yakisoba, um eventual noodle. Não tem nada disso na gastronomia chinesa. Oh, meu Deus do céu, claro que tem, cara. É porque, de novo, tu tava em Xangai, aí Xangai, cidade grande, eu vou chutar que tu só foi em restaurante ocidental, ou se foi restaurante chinês rico. Agora vai pro sul da China, tu vai achar um monte de noodle frito, cara. E umas paradas parecidas com yakisoba, que não é, né? Porque yakisoba aí no fim é pra culinária americana e brasileira, mas tem, é porque tu não conhece. É aquela coisa, eu nunca vi, logo não existe. Tem, pessoal, tem. Então tem, porra. Só que o China Box, por exemplo... Não, fale, um parêntese rápido, Bicho, vamos aí falar tu de me dá economia, bola. vai. Vamos continuar Vamos falar de economia. pegar. Arquitetura, literatura, por exemplo, a literatura, eu prefiro muito mais um Homero, um Shakespeare do que um Confúcio, por exemplo. Por que será, né? Por que será, né? Por que será, né? Baba-ovo de europeu. É engraçado que ele começou falando, porque eu não tenho nenhum preconceito, eu fui pra Xangai e até agora ele não chegou em lugar nenhum, né? Tirando a parte agora que tá babando ovo de europeu. Eu prefiro do que o Romance dos Três Reinos, por exemplo, que é exaltado... Esse é maneiro, esse é maneiro. Não, é maneiro, mas eu prefiro um Homero e um Shakespeare, é meu direito. Mas seria grosseiro e intolerante da minha parte, Elias, eu concedo isso, Só agora? se eu não respeitasse as realizações da China, porque mais pessoas passaram pela pobreza na China do que em qualquer outra época, em qualquer lugar do mundo.
repetindo, mais pessoas passaram pela pobreza Isso é na China verdade. do que por qualquer lugar em qualquer E elas lugar saíram do da mundo, pobreza. e tiveram que sofrer as agruras, as inconsequências disso. E por isso que eu sou rendido aqui de ter que elogiar e tentar entender com toda a humildade do mundo o porquê dessa história de sucesso. E aí vem o Rock falar que o governo do chinês não dá dinheiro na mão da população porque tem medo. Não, essas pessoas saíram da pobreza como? Com todas as suas falhas, com todas as suas anomalias, com todos os seus erros, as suas incoerências, as suas contradições. Mas eu quero aqui entender o porquê dessa ascensão econômica, dessa inclusão social, dessa inclusão econômica, dessa ascensão econômica de grande parte do povo. Como é bom o socialismo, hein? Cadê aquele áudio do Luigi? Como é bom o socialismo? Talvez porque o partido que governa o país chama Partido Comunista da China? Talvez? Só talvez? E aí vai que é tua. Eu só queria registrar isso porque eu tenho minhas ressalvas. Eu não vou querer aqui tapar o sol com a peneira, nem tentar... Até aí ficar tudo de bem, né, eufemismo. cara? Essa Até aí tudo conversa é muito sofisticada pra gente se limitar a isso. Por isso que eu tô propondo que você realmente nos informe aqui por entender, porque esse talvez seja o Sabe ponto por de quê? partida para eu te entender. Primeiro que em 17... Que escreveu um livro dessa envergadura aqui. Não, eu falo, vamos pegar na raiz das coisas. Aqui é meus toques, tá? Fico fazendo assim. Enfim, em 17 teve a Revolução Russa, que para mim inaugura uma nova fase na humanidade. É, né? Tá? E a Revolução Russa, ela é o grande acontecimento do século XX. Inaugura o século XX. 1917. Mas inaugura o século XX, né, vamos dizer assim. E a Revolução Russa, ela chega na China através do manifesto. Os chineses viviam uma fase de trevas. E os caras percebem, puta, uma meia dúzia de revolucionários dali consegue tomar o poder e consegue entregar a dignidade nacional para aquele país. Então existe luz no fim do túnel. O que esses caras fizeram lá? Em 1919, o Manifesto Comunista de Marx e Engels é traduzido para o mandarim. Em 21 é fundado o Partido Comunista da China. Em 21. E de 21 a 49 os caras decidiram tomar a porra do poder político. Ou seja, então a causa do sucesso chinês é a Revolução de 1949. 49? É. Mas assim, antes da Revolução da Rússia, na União Soviética, já rolava o movimento trabalhista pesado na China. Assim, os caras já seguiam ideias análogas sem ter contato direto com Marx, acredito eu. Porque eu estou lendo um livro sobre a história do proletariado na China, obrigado, João Carvalho, e eles falam justamente disso, né? Que a China também já andava nessa direção, que óbvio, né? Que fortaleceu muito quando eles tiveram suporte da União Soviética e todo o conhecimento e tal, mas já vinha, né, caminhando nessa direção. Mas beleza. Se você afirma isso, qual foi a influência? Porque 49 está mais longe que 82. Qual foi a influência de 82 e Deng Xiaoping entrando com as reformas que ele entrou? Ou talvez como isso potencializou, agravou, Não, atenuou? primeiro que acontece em 78 as reformas, tá? 78 e... que 82 tem 82 é o Congresso do Partido Comunista. Isso. E que o Perfeito. termo socialismo com características chinesas é alcunhado a partir dali. Do 82. Esse termo já existia antes, né? Já é mais antigo, mas ganhou força ali. E não é coincidência que foi logo depois que o Mao faleceu, né? De 82. Perfeito. Então você tá certo, cara. Não tá falando besteira, não. Aí, ó. Porra, aí. Até que enfim, hein? Até que enfim, depois de Trace Act. Caralho! 49 a 78, Mao Tse-tung lança as bases para a unificação territorial da China. Ou seja, a China alcança dignidade nacional. Nenhum país mais invadiu a China, nunca mais ninguém saqueou a China. E o Mao Tse-tung lança as bases industriais do país e educacionais que propiciaram que Deng Xiaoping fizesse uma escolha, uma continuidade, uma ruptura com o que acontece em 49. Por exemplo, em 49, o Deng Xiaoping percebe, por exemplo, que o modelo que foi implantado em 49 já não servia mais em 78. Tem gente que vai chamar isso aí de golpe. Apesar de ter sido exitoso em vários aspectos,
esse modelo já havia sido... Mas isso é inerente à falibilidade humana, ao engenho humano. Não, Isso cara. isso é o Meu processo Deus do céu, histórico. que genérico. Freio de arrumação, correção de rumo. Quem nunca fez? Quem nunca? Agora você simplificou a coisa maravilhosamente bem. Ou seja, até 78 é o freio de arrumação, Beleza. né? E em 78 ele percebe o quê? Ele olha para os problemas chineses, um país muito pobre, apesar de tudo muito pobre ainda. Um país que vê os Coreia, Japão, Taiwan, Hong Kong com uma renda per capita muito maior que a da China. Com o Japão inaugurando uma nova disruptura tecnológica. Com dinheiro dos Estados Unidos, né? A rodo, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Lado da China, e falou, cara, ou nós alcançamos o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha, ou a gente vai morrer. Então ele faz um amplo programa de reformas econômicas. Que é sentido inicialmente na agricultura, com arroz. Segundo o Rock, começou pelas zonas econômicas especiais, o que é mentira. Peraí, repete? Só para Segundo o professor Rock, as reformas o sucesso chinês começa com as reformas com as zonas econômicas especiais. Não, começa pela agricultura. Começa pela agricultura. Por quê? Porque como o Lenin percebe em 19 na Rússia, olha, existe uma coisa na agricultura russa chamada recursos ociosos. Isso. O Lenin percebe. E para que eu utilize esses recursos ociosos, eu tenho que fazer com que o comércio floresça nessa porra. Ou seja, eu vou ter que entregar ali, vou ter que criar instituições de mercado para que o comércio floresça e esses recursos ociosos sejam utilizados. O Deng Xiaoping faz isso na China. Arroz, milho, trigo, cana-de-açúcar. Ou seja, ele permite com que os camponeses... Ele acaba com as comunas rurais. Isso. Faz uma reforma... Ele instaura contratos de empresa, do Estado com as famílias. As famílias entregam uma cota para o Estado vender nas cidades, abastecer as cidades. E o excedente vender no mercado. É por isso que nós chamamos nesse livro aqui que o socialismo na China em 78... Olha como... O Elias Jabá, né? Olha como sou pegada dogma, hein? O socialismo em 78... Você é a pegada dogma? Não é. É uma ironia. Perfeito. A China se reinventa a partir de 78. O socialismo chinês se reinventa através de instituições de mercado. Ou seja, para eu e o Alberto Gabriel chegar a essas conclusões, cara, a gente sabia quanto ia apanhar, não sei, porque a gente está negando os 60 anos de dogma marxista, cara. Bom, Eu eu vou parar aqui que já são quase 11 horas da noite, eu preciso dormir. E dependendo eu vou fazer outro react do resto do que o professor está falando aqui. Mas pelo menos nesse, o André Marinho adicionou uma coisa ou outra um pouco mais relevante, né? E foi menos quem humano como ele estava no outro. E como sempre o professor Elias é uma aula, né?